Muitas vezes, os problemas que a gente vivencia nos relacionamentos é por buscar aprovação, é por buscar reconhecimento. Quando você entende que existe uma busca por aprovação, busca por reconhecimento, você entende que você está dando um poder que é seu para os outros. E por isso a dificuldade, o sofrimento, a insatisfação. Isso pode ser o relacionamento profissional, pode ser relação de casal, pode ser relação com os pais, com os filhos. Qualquer relação, a gente pode estar envolvido nessa busca por aprovação e reconhecimento. E na relação com o outro, como você se coloca? Se você busca a aprovação dos outros, isso tem consequência. Você pode não perceber o efeito. Mas aí a pergunta que eu tenho para começar, imagina essa aula como uma conversa, como se fosse uma sessão individual. E aí você pode escrever a sua resposta nos comentários. E eu vou fazer perguntas que eu costumo fazer na sessão individual de terapia sistêmica, ou de desenvolvimento de competências comportamentais. A primeira pergunta é, de 0 a 10, o quanto você se sente reconhecido nos relacionamentos? Você pode pensar nos relacionamentos de modo geral, ou pode colocar o foco em algum relacionamento em particular. Fica a seu critério. Então, a primeira pergunta é essa. O quanto você se sente reconhecido nos relacionamentos de 0 a 10? Você pode anotar no papel, se quiser, ou pode anotar nos comentários. Quando você tiver esse número de 0 a 10, de o quanto você se sente reconhecido, a pergunta é a seguinte: quem é a pessoa de quem mais você gostaria de receber reconhecimento? Você tem essa resposta? Isso muda ao longo do tempo. E tem um detalhe: quando a gente dá reconhecimento para a gente, quando a gente se reconhece, a gente para de buscar reconhecimento nos outros. Então, quando a gente ainda está buscando reconhecimento ou aprovação dos pais, da relação de casal, aprovação de colegas de trabalho, de chefes, enquanto a gente ainda busca aprovação, isso demonstra que a gente ainda não se aprova, não se reconhece. E tudo começa lá na relação com os pais. Lá na infância, pode ser que ou você quis buscar atenção e se esforçou para buscar, e pode ter conseguido, por um tempo, conseguir a atenção quando você buscava, mas o sentimento era de sempre precisava buscar mais. Ou pode ser também que você se rebelou, no sentido de não buscar reconhecimento e buscar uma outra forma, um outro caminho para encontrar o reconhecimento. Essa busca por reconhecimento é uma busca que faz parte da nossa natureza. A gente precisa de reconhecimento. É o ser visto. A necessidade de reconhecimento, ela é muito próxima da necessidade de pertencimento. Existe uma necessidade que é muito forte, que é a de pertencer. Esse pertencer não é só a grupos, assim, que eu quero dizer, não tem a ver só com modismos, no sentido de pertencer a um clube, pertencer a algum tipo de associação ou alguma religião. Não é nesse sentido exclusivamente. Quando eu falo dentro da visão sistêmica do pertencimento, no nível emocional, para pertencer, as pessoas podem se envolver em emaranhamentos de gerações passadas. Emaranhamento é como se você pensasse num novelo, num fio embolado. Por exemplo,
falecimentos precoces em gerações passadas, acidentes, assassinatos, injustiças, situações que aconteceram 1, 2, 3, 4 gerações antes, pode afetar você, pode afetar a gente, no sentido de a gente ficar envolvido em situações passadas e querer seguir o mesmo caminho. Ou querer compensar um mal que fez. A gente pode se oferecer, isso é pelo pertencimento, olha o poder do pertencimento. Pelo pertencimento, a gente pode se oferecer em sacrifício. O que é o se oferecer em sacrifício? Seguir um destino difícil. Inconscientemente, ou seja, no nível emocional, o nível emocional e o nível inconsciente é muito próximo, que é o amor que adoece. Então, dentro da visão sistêmica, se olha para o amor que adoece e o amor que cura. O amor que cura é o amor que se sintoniza, que se relaciona com as ordens do amor, com os princípios sistêmicos. Quais são eles? Muito simples, são 3. Equilíbrio entre dar e receber. Pertencimento. Um dos 3 princípios sistêmicos é o pertencimento. E aí eu estou dizendo que a busca por aprovação e a busca por reconhecimento é uma busca por se sentir pertencendo, se sentir visto, se sentir considerado, se sentir importante ou minimamente importante, ou importante o suficiente para ser visto. Então eu falei do equilíbrio entre dar e receber, do pertencimento e da hierarquia ou precedência. Esse aqui também é o lugar. Cada um tem o seu lugar dentro da família. E se esse lugar não é reconhecido, não é validado, isso gera problemas para a família como um todo. E alguém pode se oferecer em sacrifício. Eu participei de uma constelação, eu era um representante, eu não era o facilitador. Isso foi durante a formação, eu fiz uma formação de 2 anos de constelação familiar em 2011 e 2012. E numa ocasião, era um módulo de 3 dias, 10, 12 horas por dia, sexta, sábado e domingo. Numa ocasião, foi muito curioso, que eu tinha me incomodado com uma pessoa. Assim, a pessoa sentou do meu lado e me incomodou. Não entendi por quê. Eu senti, sei lá, alguma coisa me incomodou, eu saí de perto. E eu pensei, sei lá, achei estranho, não falei nada, só mudei de lugar, saí de perto da pessoa. Na manhã seguinte, era a constelação dessa pessoa, e o tema era que o irmão dele, mais novo, era viciado em drogas, ele queria olhar para a relação, porque a relação estava conturbada, e ele teve que internar à força o irmão viciado em drogas. Quem ele escolheu para representar o irmão viciado em drogas? Ele me escolheu. Essa pessoa é mais velha do que eu. Então, eu me encaixava no perfil de irmão mais novo. Não que tivesse, não tem essa dependência de idade. Mas foi muito curioso que eu, de fato, me identifiquei. Eu senti que eu tinha muita coisa em comum com a pessoa que eu representei. E é como se fosse assim, o que eu aprendi ali? Que é o mesmo componente de energia, de agitação, que essa pessoa que eu representei levou para drogas, eu levei para buscar autoconhecimento e buscar cura. Esse foi um insight que eu tive. Mas que a gente tinha a mesma natureza, assim, a mesma maneira de ser e agir. Outra coisa que apareceu naquela constelação foi que eu senti um peso muito grande e deitei no chão. Aí a facilitadora colocou umas 2 pessoas deitadas no chão do lado, onde eu, quem eu representava, estava seguindo 2 pessoas ou mais que tinham falecido. Eu estou exemplificando, contando esse trechinho, é só isso que eu ia contar da constelação. Teve mais um movimento. Depois que eu, como irmão mais novo, olhei para esses 2 falecidos, parece que soltou algo, precisava incluir esses 2. Esse irmão mais velho que internou à força, quem eu representava, ele tinha uma boa intenção de ajudar, mas ele não escutava, ele não considerava, ele achava que ele tinha que se impor. E ele estava se colocando no lugar de pai, que não era o lugar dele. Então isso causava muito mal-estar. Tanto que quem eu representei preferia ficar do lado do irmão do meio do que desse irmão mais velho que se colocava na posição de pai.
ele podia se colocar ou ter sido colocado, não que ele fizesse intencionalmente. Mas ali o que eu aprendi? Uma das coisas é, às vezes, uma pessoa que se coloca num destino difícil, por exemplo, o vício em drogas, o álcool também é uma droga, o alcoolismo, ou se envolver em acidentes, se envolver em problemas de grandes proporções, muitas vezes é, num nível emocional inconsciente, seguir o destino de pessoas esquecidas na família, de gerações passadas.